Olá pessoal, hoje nós vamos tratar de 15 dicas que nós selecionamos para uma gestão de sucesso. Gente, as pessoas não nascem empreendedor, isso é uma qualidade que você aprende ao longo do tempo. Então, se é possível aprender a ser gestor, por que não? Basta se capacitar. É fácil? É muito fácil sim, basta começar. E vocês vão ver com essas dicas, são 15, e no meu sentir, a última é a mais importante, vocês vão ver que não é uma bicho de sete cabeças. Algumas coisas você já até faz, você só não sabe que isso é uma característica importante para uma gestão financeira de sucesso. Vamos lá? Eu sou Maria Elizabeth Zucchelli, eu sou mestra em Direito e Economia, sou professora de Direito Empresarial, sou advogada tributarista e sou auditora fiscal aposentada. Por isso que eu acho que eu posso ajudar um pouquinho vocês. Vamos lá? Gente, a primeira dica é você, micro e pequeno empresário, ser o protagonista da sua empresa. O que é o protagonista? O protagonista é aquele que leva o elenco, né? Você vê um filme, o protagonista principal, o nome dele é o primeiro, o resto vem todo atrás. O desempenho dele é o mais importante, é o focado. E não podia ser diferente, por quê? Porque numa empresa, qual é o bolso que dói primeiro? É do funcionário lá do escritório ou do dono da empresa? Então, ele é o protagonista, ele é o primeiro que sente. Então, todas as decisões da sua empresa vão estar pautadas no desenvolvimento do seu negócio e o grande protagonista é sempre o dono do negócio. Segundo, conhecer as despesas e a receita. Gente, aqui no nosso canal, a gente já deu uma aula de despesas e de receitas, mas é uma coisa que dentro da gestão empresarial você tem que ver o tempo todo, tá? Se você, empresário, conhece bem as suas despesas e as suas receitas, concorda que seu desempenho é muito melhor? Claro. Aquele que nem sabe do que se trata, meu Deus, aí ele vira e diz assim, mas eu não sabia. Só que ele está lá para saber, porque a responsabilidade é sempre do dono. E como que eu sei quais são as despesas com as receitas? Dominando o fluxo de caixa, que é outra aula que a gente já deu aqui no canal. Volta lá, vê como operar o fluxo de caixa. Nós vamos falar em fluxo de caixa o tempo todo, porque isso é muito importante. Essa semana foi batido o martelo para a falência do Carrefour, para a falência das lojas americanas, falência das lojas Marisa, não é Maísa, não é Marisa. O que acontece? Gestão financeira. Beth, como é que você sabe que foi gestão financeira? Porque ninguém que tem dinheiro fale. Só fale quem não tem. Então, se eles não faliram, eu sei de antemão que eles não tinham dinheiro. Não honraram seus compromissos, fizeram concordado e não honraram. Então, foi batido o martelo. E foram uma média de 36 mil funcionários para a rua. E isso acontece o tempo todo. O que ele não sabe? Fluxo de caixa. Onde estava o erro? Não tinha dinheiro. E como é que eu sei isso? Controlando minhas despesas e minhas receitas. É a nossa segunda dica. Terceiro, isso é muito importante, como se o resto não fosse, né? Identificar todos os gastos. Se você não sabe qual é os seus gastos, você continua gastando. E é importante você saber que gasto, custo e despesa dentro de uma empresa são coisas diferentes. Custo é tudo que te leva a produzir. Todo desembolso financeiro que visa a sua produção. Despesa é todo desembolso financeiro da empresa, mas que não está ligado à produção
de produtos ou serviços, tá? E gasto é tudo aquilo que acontece e que você não tinha controle, não previu, não dá para prever. Dentro da gestão financeira, a gente tem uma coisa chamada despesas de contingências. Essa despesa de contingência é justamente para custear esse gasto que você não estava esperando. Você espera uma contingência, você não espera determinada contingência, ela acontece. Por exemplo, nós já, aqui também no canal temos uma aula sobre isso. Vamos lá, foi até o exemplo que eu dei na aula passada. O seu motoboy sai para fazer uma entrega. No meio do caminho, a moto pifa. Você precisa que aquela moto esteja funcionando, porque você precisa fazer entregas. Não tem jeito, tem que chamar o técnico, levar para a oficina, consertar e ter aquele gasto. Aquele gasto era previsível? Não. Isso é gasto. Porque não é uma despesa previsível. É uma coisa que acontece, uma máquina que quebra, um cano que fura. São coisas que são contingências. Você se planeja, você separa um dinheiro para ela, mas você não pode controlar. E outra coisa, identificar todos os gastos. Gente, custo fixo é viável, custo variável também. São custos da produção. Despesa fixa é plausível, despesa variável também. Agora, gasto físico, essa empresa vai muito mal, obrigada. Porque o gasto é uma contingência, ele não pode ser fixo, ele tem que ser variável, sempre. E você tem que conhecer. Como, Elizabeth? Vamos planilhar? Vamos botar ele numa planilha? Esse mês a moto estragou uma vez. Mas há 2 meses atrás ela estragou 3. Está na hora de repensar e comprar outra moto? Porque ela está te dando gastos que ao longo do exercício vai equivaler ao preço de outra moto. Será que você comprar uma moto zero, nem que seja parcelado, é mais interessante? São coisas que o empreendedor tem que botar no papel e analisar. De quem é a responsabilidade? É dele. Quem é o protagonista? É ele. Metas maiores que despesa. É olhar bem para suas receitas e despesas e planejar como eu vou ter receitas maiores que a despesa. Isso é uma coisa muito óbvia, né? Isso a gente faz dentro da casa da gente. Porque se suas receitas forem menores que a sua despesa, convenhamos, o seu negócio está num grande risco, né? Caminhando para um grande risco. Então, como que eu faço isso? Senta e planeja. Tem várias técnicas de planejamento. Aqui no canal a gente já ensinou várias. Vai lá, gente, consulta, se capacita, porque é o jeito. Planejar essas receitas e despesas. No anterior é qual é a tua meta, aonde você quer chegar. Agora você tem que planejar. Como que eu vou adquirir mais receita? Como que eu posso reduzir despesa? Esse planejamento não é só reduzir despesa que o empresário fica confortável, não. Dependendo dessa despesa, ele está comprometendo a qualidade do produto dele. Isso não é legal, porque o consumidor não perdoa, tá? Não perdoa. Então, você tem que parar e pensar se essa redução de receita, de despesa, não está comprometendo a qualidade do seu produto ou serviço, ok? Controle de todos os pagamentos e recebimentos a prazo e à vista. É muito comum no mercado hoje em dia, o empresário vai lá e compra sua matéria-prima, o produto que lhe interessa, a prazo. Ele compra em 30, 60, normalmente não é mais que isso. Aí ele tem o produto dele, ele quer vender.
Aí ele vende em 30, 60 e 90. E aí ele começa a ter um embaque. Qual é o embaque? Ele tem que ter caixa para cobrir esse recebimento de 90 dias. Porque ele conseguiu pagar 30 e 60. Como é que ele vai receber em 90? E se ele vai receber em 90, concorda comigo que o percentual de recebimento de 30 e 60 vai ficar menor do que ele tem que pagar. Então, isso tem que ser muito bem planejado. Os recebimentos e os pagamentos que eu tenho que fazer para manter minha empresa em pé, né? Se eu vou parcelar mais do que o meu caixa comporta, meu caixa é aquele que paga todos os boletos. Então, eu não posso botar o meu caixa em risco. É a menina dos olhos da empresa. Você não pode botar seu caixa em risco. Você tem que estar sempre atento, tem que sempre ter dinheiro. Porque na hora que começar a não ter, começa a complicar. Então, esses prazos de pagamento, prazos de recebimento, é muito importante. Gente, 7. Gestão de estoque. Olha, de 99,9 empresas que a gente teve oportunidade de já consultar, estoque é um problema sério. A não ser a prestação de serviço, né? Porque a prestação de serviço não tem necessariamente estoque, não todas, mas a maioria não tem estoque. Estou falando aquela prestação de serviço, sim, de consultoria, que eu vou lá, dou a consultoria, coisa e tal. Mas a prestação de serviço, por exemplo, de cabeleireiro, tem estoque. E estoque, gente, presta atenção nisso, estoque é dinheiro parado. Você só deve ter estoque, deve ter, lógico, precisa ter, mas ele é extremamente enxuto, que você saiba que o seu cliente usa aquele estoque que vai ficar lá esperando alguém comprar e de repente sai de moda, sabe? Acontece alguma coisa e estraga tudo. Nós tivemos um cliente, hoje em dia ele conseguiu se recuperar, mas ele faz camisa para homem. E ele comprou um tal de um algodão egípcio num preço maravilhoso, excepcional, estocou o trem todo. Só que deu uma chuvarada, entrou água no estoque dele, manchou tudo. Vocês sabem o que aconteceu com esse estoque, né? Virou o que a gente costuma dizer sucata. Então, eita dinheiro perdido. Eita dinheiro perdido. E foi um custo para ele se recuperar, porque ele tinha que pagar aquele estoque. Ele não estava prevendo aquela chuva imensa que entrasse dentro do estoque dele. Outra coisa importante no estoque, e isso é uma coisa grave, o empresário não atenta para isso, é estoque aberto. Qualquer um entra. Qualquer um entra, qualquer um sai, qualquer um faz qualquer coisa lá dentro. Não tem um responsável pelo estoque. Então, a gestão de estoque é muito importante quando comprar, qual é a saída do estoque, quem controla, porque chega lá qualquer pessoa, tira qualquer coisa e vende qualquer coisa, ninguém sabe onde é que está. Gente, a gestão precisa ser organizada, precisa ter alguém responsável por isso. Nem que toda manhã tenha alguém assim, vai sair não sei tanto do estoque, vai voltar não sei quanto. E funciona assim, ele tem que ter uma organização, não pode ser um lugar que todo mundo entra e que todo mundo sai e que ninguém tem controle. Estoque é dinheiro da empresa parado. E dinheiro parado não faz crescer empresa nenhuma. Gente, conhecer a margem de contribuição de cada produto que você tem que vender, produzir ou prestar serviço. Cada produto seu vale quanto para a margem de contribuição do seu faturamento? Porque, olha, você quando faz um produto, você gasta para fazer esse produto, a empresa gasta para fazer o produto.
O produto tem que ser vendido por um tal preço que ele dê uma margem de contribuição para o faturamento da empresa, porque senão não tem sentido, né? O que não faz sentido? É você trabalhar de graça. Se você não sabe qual é a sua margem de contribuição, aqui no canal também tem uma aula que te informa o que é margem de contribuição. Se não me engano, a gente dá até a fórmula. Então, visa isso. Você, para precificar, você precisa saber que margem de contribuição você está buscando, né? Porque aquilo ajuda no seu faturamento. Senão você começa a vender pelo preço que isso está te custando e muitas vezes você vende abaixo do que aquilo te custou. E isso é muito complicado. Vamos nós. 9, conhecer o seu ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio numa gestão financeira? Estou pegando um produto, ou produto físico ou prestação de serviço. Estou pegando um. Por quanto esse produto deve ser vendido para dar 0 a 0? Ou seja, eu tenho 0 com o faturamento dele e eu tenho 0 com a despesa dele. Eu vou empatar o preço dele com o custo dele, de fabricação dele. Isso é o ponto de equilíbrio. Por que você precisa saber isso? Para não cair no ponto de equilíbrio. Toda vez que você sabe qual é o ponto de equilíbrio, o que você tem que fazer? Cai fora dele. Saber quanto que você tem que botar de margem de contribuição para você não estar no ponto de equilíbrio. Não tem aquele ditado que diz trocou 6 por meia dúzia? Essa é a busca do ponto de equilíbrio. Quando você sabe qual é o ponto de equilíbrio, você tem a possibilidade de não estar nele, de arranjar mecanismos, ferramentas, comportamentos, atitudes para a sua firma não ficar no ponto de equilíbrio, porque você sabe qual é ele. É o ponto que equilibra as despesas com as receitas. E você não está lá para isso, cara. Sai todo dia de manhã para trabalhar. Você precisa ter lucro. Então você precisa saber aonde é que você não está ganhando lucro, ok? Aí, você sabendo a sua margem de contribuição, você sabendo o seu ponto de equilíbrio, você começa a precificar corretamente. Isso é um gargalo na gestão empresarial. O empresário insiste em não saber precificar. Beth, mas é difícil, mas dá para aprender. Se você quiser, põe o bumbum na cadeira e vai estudar. Por quê? Porque você tem que precificar direito, porque senão o seu negócio vai falir. Você tem que precificar direito. Eu canso de ver precificação que não contou os tributos. Imagina, você faz o preço do produto e não põe os tributos que incidem sobre ele. Outra coisa, o prolabore. O dono da empresa tem que ganhar dinheiro. Então, prolabore é lucro? Não. Prolabore é despesa. Não é lucro. E depois você põe o lucro. Outra coisa, a gente vê de montão. O cara faz o preço do serviço ou do produto, mas ele esquece de calcular não o custo do serviço, que todo mundo diz isso, né? O custo do produto vendido. Tem até fórmula para isso. Mas eu quero ir além. Eu quero que você raciocine comigo. Eu preciso saber o custo do produto. Ok. Mas eu preciso saber qual é o custo para eu repor esse produto no lugar. Porque, pensa comigo, a minha empresa faz sapato. Aí nós fizemos o sapato, nós estamos em setembro. Fizemos esse sapato em junho. E estávamos esperando, que é lançamento, primavera, verão, qualquer coisa assim. Aí eu fiz o custo da mercadoria vendida, eu fiz o custo do sapato. Mas eu comprei essa matéria-prima, vamos imaginar, janeiro, tá?
Aí eu vendo todos os sapatos, quero fazer outro. Esse custo da mercadoria vendida é para precificar esse sapato. Mas se eu não colocar também o custo de reposição, eu não vou repor esse sapato. Eu não vou repor matéria-prima para fazer esse sapato. Por quê? Porque já aumentou. Já aumentou. A gente tem mais de 6 meses. Muita coisa já aconteceu. Então não basta, como a gente vê muita gente por aí ensinando, o custo da mercadoria vendida. Não basta. Você tem que ter o custo do reinvestimento. Porque você pode ficar na mão. Porque se aumentou, sei lá, 3%, é 3% que você vai ter que arcar por não ter enfiado isso na sua conta. Frete, muita gente fala isso. Ah, doutora, mas frete é tão pouco. Vai lá para o agronegócio e vê se frete é pouco. Não é. Uma empresa de delivery, vê se frete é pouco. Depende do seu negócio. Mas se tem frete, não importa se é R$10, ele tem que estar na conta. E claro, né, gente, todos os custos fixos e todas as despesas e todos os gastos que gerou aquilo tudo. Então, se você não põe o seu prolabore, de onde que ele vai sair? Se o seu negócio é vender. Vender o que você produz. Você está lá e não recebe? Você tem que receber. Tem que estar lá, tá? Então, preste atenção nisso. Essa conta tem que ser muito bem elaborada. Nós vamos fazer umas aulas só de precificação. Fica tranquilo. Gente, estudar a concorrência. Tem jeito. Todo mundo faz isso. Você já entrou em supermercado, que você vê um menino ou uma menina com uma tabuletazinha fazendo anotação? Aquele é o concorrente, que está vendo quais são os preços praticados para acertar os dele. Agora, isso serve para quê? Para o seu preço não estar muito disparatado com a concorrência. Mas isso não pode ser feito de qualquer maneira, como eu vejo muito micro e pequena empresa fazer. Ele vai lá, o concorrente abaixou o preço, ele abaixa também. Antes dele abaixar, ele tem que ver se não está ferindo o ponto de equilíbrio dele. Porque senão ele está dando desconto e vai falir. Porque ele não suporta aquele desconto. Tá? E se aquele desconto não prejudica o reinvestimento que ele precisa fazer para gerar outros produtos, ok? Isso aqui é muito, muito, muito importante. Você analisar, sua empresa está precisando de caixa, está precisando de dinheiro. Você vai buscar um financiamento. Aí você busca financiamento em um banco. Completamente errado, vai em 5. Por quê? Porque cada um tem as suas regras. E o que acontece? O banco 1 já bateu a meta. Então, ele tanto faz ou tanto fez você pegar o financiamento, porque ele já bateu a meta daquele mês, ele não tem muito interesse em você. Agora, o banco 2 ainda não bateu a meta. Ele vai fazer tudo para te segurar lá. O banco 3 está bem longe da meta. Esse vai fazer mais ainda. Então, antes de você tratar um financiamento, você vai lá e veja com mais de um banco qual é a possibilidade, quais são os juros praticados, em quanto tempo você pode ser. Vai que tem uma carência que te ajude muito. E outra coisa, gente, lá no site do Banco Central, existe uma tabela de quais são os juros que que os bancos podem praticar. Compare, vai lá, isso é se capacitar. É você chegar para pedir um financiamento. Se ele te cobra 3% ao mês, você diz assim, não, mas peraí, no Banco Central está dizendo que é 1,25%. Por que vocês estão cobrando 3%? No instante, esse juro vai abaixar, porque você mostrou conhecimento.
Você não é um bobão que vai pagar o que eles querem. Então, antes de contratar, verifica as possibilidades que você tem. Isso é muito importante, porque, gente, parece pouco, mas 0,5% de juros é dinheiro pra caramba. No final do financiamento, você vai ver como isso é importante. Outra coisa, toda dívida fragiliza a empresa. Não é muito difícil de entender isso. Toda dívida fragiliza a empresa. Então, antes de fazer o contrato bancário de financiamento, veja se tem meios de você suprir aquele desfalque no seu caixa de outra maneira, como, por exemplo, refinancia com seus fornecedores, chama eles e mostra, olha, eu sempre fui pontual, correto com você, tem condição de você me dar um prazo maior, coisa e tal. Gente, negociar é muito importante. Um cliente que é fiel e compra sempre com você, que tal chegar para ele, olha, eu estou precisando de caixa, eu poderia negociar com você as entregas de 2, 3 meses, você me pagaria agora e eu te daria um desconto? É uma coisa que você possa fazer, né? Olha lá o seu ponto de equilíbrio. Mas negociar com quem você deve e negociar com quem você vai receber. Isso é normal. No mercado, isso é normal. E você evita o financiamento, que esses juros sempre te fragiliza, tá? 14. Isso a gente fala todo dia. Todo empresário, pequeno e médio empresário, faz isso. Separar o dinheiro da pessoa, do dono, do dinheiro da empresa. O cara está saindo da empresa, a mulher dele liga e diz assim, olha, o nosso filho está com febre, passa na farmácia e compra esse remédio assim, assim. Ele está sem dinheiro, ele vai no caixa, pega o dinheiro, vai lá, compra o remédio para o filho. Ele está errado? Claro que não, ele é o dono da empresa, ele está lá para isso mesmo, o filho dele está precisando. Mas na hora que ele faz isso, ele tem que botar um bilhetinho lá e fazer um vale. Ele, pessoa física, que tem Prolabore, fazer um vale e tirar aquele dinheiro de caixa. Não é só tirar, porque depois que tira, ninguém acha. Todo mundo faz isso. Ontem eu estava numa reunião e tem um casal, os dois são microempresários, são pequenos empresários, mas cada um tem a sua empresa. Não é a mesma coisa, nem no mesmo ramo. Aí o que acontece? Ela virou e falou assim, ai, canso de fazer isso. Vai falir. Está mal das pernas, tanto que pediu consultoria. Mas, se não parar, muito difícil sobreviver, gente, muito difícil. A Fazenda do Paraná, semana passada, ela notificou 14 mil empresas para sair do Simples. Gente, por quê? Porque elas estão devendo. Mas como que está devendo? Se o boleto que vem lá da Receita Federal inclui tudo. Mas não inclui em PVA. Então, quando a gente põe que é impostos, eu botei, apaguei, porque não é imposto, é tributos. É tributos. Se o veículo está no nome da empresa, ele tem que pagar IPVA e a Receita Estadual pode cobrar. E se cobrar, ela pode tirar do Simples, o que não vai ser nada legal para você, que a gente já cansou de explicar isso aqui. E, gente, a última, que eu acho a mais importante, é ter mentalidade de empresário. Você quer uma gestão de sucesso? Primeiro, você tem que ter mentalidade de empresário. Não basta a mentalidade, você tem que ter comportamento. Por quê? Porque se você não pensa como empresário, raramente você vai agir como um. Se você entender que tudo que acontece na sua empresa é responsabilidade sua, você puxa a briga para você, sempre é você. Eu não sabia. Não é argumento, nunca.
Nunca. Ah, o fisco me multou, o contador não me avisou, o contador não te avisou, mas o fisco não quer nem saber. Ele quer saber que a responsabilidade é sua. Quer ver o que é comportamento de empresário? Se um dia eu estava no banco, o meu cartão pifou, sei lá, acabou a validade, tive que renovar. Aí chegou um empresário para pedir um financiamento. Ele estava de bermuda e sandálias havaianas. Você acha que ele conseguiu? Se você não tiver comportamento de empresário, você não vai conseguir o que você quer. Você, para ser empresário, você tem que ser todo, não pode ser pela metade. Você tem que avaliar todo o seu negócio, não pode ser pela metade. Você tem que reservar um tempo para pensar na sua empresa, planejar. Isso é da mais suma importância. Gente, dúvidas? Manda para a gente. Se inscreve no canal, nós vamos te responder. E manda essa aula para quem você achar que está precisando. E até a próxima.